Hoje vamos falar sobre 12 recomendações da reforma alimentar, que parte da reforma pró-saúde. A primeira recomendação é não comer em demasia. E a serva do Senhor diz em Conselhos sobre Regime Alimentar, na página 101, diz da seguinte maneira: que influência tem sobre o estômago o comer em demasia? Ele se torna debilitado, os órgãos digestivos são enfraquecidos e as enfermidades com toda a sua carga de males são produzidas como resultado. Se as pessoas já estavam doentes antes, aumenta sobre si a dificuldade e reduz sua vitalidade cada dia. Para se haverem, os alimentos que levaram para o estômago convocam suas faculdades vitais à desnecessária ação. E continua dizendo: meu irmão tem de muito aprender, sou condescendente com um apetite, comendo mais do que vosso organismo pode transformar em bom sangue. É pecado ser intemperante na quantidade de alimento ingerido, mesmo que seja da qualidade inojetável, né? É pecado ser intemperante, né? Na quantidade de alimento. Então, é uma coisa que temos que nos atentar, mesmo que o alimento seja saudável, né? Temos que ser temperante na quantidade de alimento ingerido. A segunda recomendação é fazer um exercício físico moderado depois da refeição. E ela disse assim, na seguinte página: o exercício é importante para a digestão, bem como para a saudável condição do corpo e da mente. Necessitais de exercício físico. Movimentai-vos e agir como se fosseis pau, como quem não possui nenhuma elasticidade. Exercício ativo, saudável é o que necessitais. Isto revigorará a mente. Nem em estudo, nem em exercício violento deveis empenhar imediatamente após uma lauta refeição, né? Então, depois da refeição, uma boa caminhada, uma caminhada lenta, né? Nada de fazer exercício muito pesado. No texto continua dizendo: isso seria uma violação da lei do organismo. Imediatamente após a refeição, há uma forte carga sobre a energia nervosa e a força do cérebro é chamada ao exercício ativo, a fim de assistir o estômago. Logo, quando a mente ou o corpo são taxados pesadamente depois da refeição, o processo de digestão é embaraçado e a vitalidade do organismo necessária à condução do trabalho numa direção é desviada e posta a operar em outra direção, né? Então, essa é a recomendação, uma caminhada leve depois da refeição, nada de exercício muito pesado, nada de ler livros, né? Uma caminhada tranquila, né? Um exercício moderado, né? A terceira recomendação: evite dietas líquidas por muito tempo. Eu lhe disse que o preparo da sua alimentação estava errado e que viver unicamente da dependência de sopa, café, pão não significava reforma de saúde, que tamanha quantidade de líquido levada ao estômago não era saudável e tudo que se mantinha na base de semelhante regime colocava um grande encargo sobre os rins, porque tanta substância aquosa debilitava o estômago, né? Então, é um conselho para maiormente idoso que gosta daquela sopa. A adventista de hoje em dia gosta mais de cevada com pão no café da manhã quase todos os dias, aquela cevada e pão. Aquela não é reforma para a saúde. A nossa primeira comida deve ser uma comida substanciosa, que nos ajude a ter energia e é a comida principal do dia. Então, que nós podamos atentar a essa recomendação, né? De não usar bastante líquido, exagerar nos líquidos, usar bastante cevada, bastante pão, né? Em nossas refeições. A quarta recomendação disse: tome alguma coisa quente
cedo de manhã. Eu aconselharia a todos a porem no estômago cada manhã pelo menos alguma coisa aquecida. Podeis fazer isso sem muito trabalho, né? Então, ela recomenda alguma coisa aquecida, não muito quente. É um morno, vamos dizer um quente, um morno para quente. O estômago vai receber, né, com bom agrado. Pode ser um pedaço do gel da babosa, que pode acrescentar um benefício bom para seu intestino. Pode ser uma pitada de açafrão de boa qualidade, umas 10 ou 7 sementes de urucum, que serve como antioxidante e é um poderoso remédio para tratar problemas do coração. A quinta recomendação é evitar alimentos muito quentes ou muito frios, né? E ela disse na página 106 de Conselhos sobre o Regime Alimentar: bebidas quentes não são exigidas, salvo como remédio. O estômago é grandemente prejudicado por grande quantidade de alimentos e bebidas quentes. Assim é que a garganta e os órgãos digestivos, ou por intermédio deles outros órgãos do corpo, ficam debilitados, né? Alimentos muito quentes não podemos ingerir. E continua dizendo: a comida não deve ser ingerida muito quente nem muito fria. Se está fria, as forças vitais do estômago são chamadas a fim de aquecê-la antes de ter começado o processo digestivo. Bebidas frias, pelo mesmo motivo, são prejudiciais. Por outro lado, o uso copioso de bebidas quentes é debilitante. Então, temos que ter o equilíbrio, nem muito quente, nem bebidas frias ou geladas. Não podemos consumir, porque vamos debilitar o nosso organismo. Continua dizendo: muitos erram em beber água fria às refeições. Agora vai dar uma recomendação, né? É um erro tomar água fria junto com as refeições. É um erro tomar líquido com as refeições. Ela continua dizendo: o alimento não deve ser misturado com água. Tomadas as refeições, a água reduz o fluxo de saliva. E quanto mais fria a água, maior o dano causado ao estômago. Limonadas ou águas geladas tomadas às refeições retardarão a digestão até que o organismo tenha provido suficiente calor ao estômago, habilitando a tomar o seu trabalho. Mastigar devagar, permitindo que a saliva se misture com os alimentos. Se a gente tem uma boa mastigação, não precisa de água. Se você toma água antes da refeição, né? Aliás, como devemos tomar água é 30 minutos antes da refeição ou 2 horas depois da refeição. Não devemos misturar líquidos junto com a refeição. E aí está essa recomendação muito interessante, né, para nós. Continua: quanto mais líquido se coloca no estômago, as refeições, mais difícil se torna a digestão dos alimentos, pois o líquido precisa primeiro ser absorvido, né? Então, quando nós ingerimos líquidos junto com a refeição, nós estamos atrapalhando a digestão, né? A sexta recomendação é a seguinte: tenha horas fixas para cada refeição. E ela disse assim: minha mensagem para vocês: tomar tempo para comer e não acumuleis no estômago quantidades grandes de alimento numa só refeição. Comer apressadamente e várias espécies de alimento numa refeição é um erro grave. Vai comer, não tem tempo para comer apressado, um monte de coisa. E esse é um erro muito grave, porque não vamos ter uma boa digestão. A sétima recomendação é comer devagar e mastigue bem os alimentos, né? E ela disse assim: a fim de assegurar a saudável digestão, os alimentos devem ser comidos vagarosamente. Os que quiserem evitar a dispersia
e os que compreendem a obrigação que têm de conservar todas as suas faculdades em condições que lhe permitam prestar a Deus o melhor serviço, farão bem em se lembrar disto, né? Se você quer dar um bom serviço a Deus, né, com sua vida, né, então tem que se atentar a isso, tem que comer vagarosamente. O estômago, ele não tem dente e ele não tem liquidificador lá. Por isso que você precisa mastigar bem os alimentos, a fim que o estômago ou o intestino delgado possa fazer uma boa digestão. A 8ª recomendação é não comer em ocasiões impróprias. Outro mal sério é comer em ocasiões impróprias, como depois de violentos e excessivo exercício, quando uma pessoa se encontra exausta ou aquecida, né? Depois do exercício físico, vai comer aquele pratão de arroz, um monte de coisa, né? É um erro. Mas também pessoas que comem tarde da noite, né? Já 10, 11 horas da noite, vai e comem aquela refeição. O corpo não tem tempo para digerir, para queimar aquelas calorias e vão dormir daquele jeito. E aí, como resultado, tem bastante transtorno no sono, né? Então, temos que atentar-nos para essa recomendação. A recomendação número 9 diz assim: aprenda a combinar bem os alimentos. É um ponto muito interessante, uma recomendação muito interessante. O conhecimento sobre a conveniente combinação de alimento é de grande valor e deve ser recebido como sabedoria de Deus. Temos que aprender a combinar os alimentos. A recomendação número 10 diz assim: evite comer frutas, verduras na mesma refeição. A recomendação 9 e 10 é praticamente a mesma coisa, né? Porque você vai aprender a combinar os alimentos, vai saber que frutas e verduras é impróprio, né? Também o prato brasileiro muitas vezes leva muito carboidrato, né? Muita proteína da mesma coisa. No mesmo prato, coloca batata doce, coloca macarrão, coloca arroz, né? No mesmo prato. Então, nós temos que aprender a combinar os alimentos para não carregar os órgãos digestivos, né, com tanta mistura. Em Conselhos sobre Regime Alimentar, na página 112, no parágrafo 3, diz assim: não é bom comer verduras e frutas na mesma refeição. Se a digestão é deficiente, o uso de ambas ocasionará com frequência perturbação, incapacitando para o esforço mental. Eu vou ler outra vez. Se a digestão é deficiente, o uso de ambas ocasionará com frequência perturbação, incapacitando para o esforço mental. Melhor é usar as frutas numa refeição e as verduras em outra refeição. Então temos que nos atentar. Frutas e verduras não dá para usar. Aquela salada, que tem manga, que tem maçã dentro, é impróprio, é um erro. Temos que usar as frutas em uma ocasião e as verduras em outro tempo. Ela continua dizendo: frutas e verduras consumidas juntas na mesma refeição produz acidez estomacal. Daí resulta sangue impuro. E a mente não é clara porque a digestão é imperfeita. Deveis compreender que cada órgão do corpo deve ser tratado com respeito. Em questão de regime alimentar, deveis raciocinar da causa para o efeito. Então, é muito interessante essa recomendação. Não podemos misturar frutas e verduras na mesma refeição, porque vai produzir acidez estomacal e daí vai resultar um sangue impuro, um sangue sujo. E aí a gente vai obter doenças e enfermidades e não poderemos dar um bom serviço a Deus, porque ficaremos doentes e até podemos morrer. A recomendação número 11 diz assim:
Evite sobremesas, aquelas sobremesas gostosas, temos que evitar. Quando menos condimentos e sobremesa foram postos em nossa mesa, melhor será para todos que participam do alimento. Todo alimento misturado é complicado, é prejudicial à saúde do ser humano. O mundo animal jamais comeria mistura com as que muitas vezes são levadas ao estômago humano. Os animais muitas vezes são mais inteligentes que a gente. Eles não andam misturando muitas coisas. Nós misturamos muita coisa, sobremesas, aquelas frutas depois do almoço que criam fermentação, né? Aqueles sobremesas carregadas de açúcar também que criam uma fermentação e aquilo cria uma perturbação em nosso cérebro. E a última recomendação, né, é evitar o consumo de leite com açúcar. E disse assim na página 113 de Conselhos sobre o Regime Alimentar. De ordinário, se usar demasiado açúcar no alimento, bolos, pudim, pastelaria, geleias, doces são causa ativa de má digestão. Especialmente nocivos são os cremes e os pudins em que o leite, o ovo e o açúcar são os principais elementos. Deve-se evitar o uso abundante de leite e açúcar junto. Né? Ciência de Bom Viver, na página 300. Né? Também evite o uso de condimentos. Né? Alimentos com especiarias e condimentos excitam os nervos e enfraquecem o intelecto. Deus quer que nós sejamos bem agudizados no nosso intelecto, para que podamos entender a sua palavra, aquela é a sua palavra mais profunda. E por isso Ele nos deu essa reforma para a saúde, para que nosso intelecto esteja na melhor condição de entender a palavra. Então, os condimentos, eles não podem ser parte de nossa alimentação, porque eles enfraquecem nosso intelecto. Né? Então, em Ciência de Bom Viver também disse assim, condimentos, nessa época de pressa, quanto menos estimulante for a comida, melhor. Os condimentos são prejudiciais em sua natureza. A mostarda, a pimenta, as especiarias, o picles, as coisas semelhantes irritam o estômago e tornam o sangue febril e impuro, né? Então, temos que evitar aquelas ervas finas, aqueles condimentos muito cheirosos que carregam o fígado, né? E aí vão criar um sangue impuro, né? E não vamos ter um bom intelecto, não vamos entender as coisas de Deus, né? Espero que seja de grande ajuda essas 13 dicas, né? As 13 recomendações da Reforma para a Saúde e que Deus lhe ajude, né? Dê força, de coragem para você se reformar nessa reforma para a saúde que eu preparo para você obter o selamento.